Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem morre esfaqueado na Feira Livre de Jaboatão dos Guararapes. Jovem assassinado a bala no bairro da Guabiraba. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 48 horas, final de semana, no estado de Pernambuco, foram registrados 21 assassinatos, 15 dos quais ocorreram no interior e 6 no Grande Recife. E este ano, no estado, já foram registrados 169 homicídios, sendo 104 no interior e 65 no Grande Recife. O Wellington Salomão, homem com 45 anos de idade, residente na rua Freire do Regis Lima Mota, edifício Santa Dona, em Candeias, no Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado com golpes de faca peixeira no próprio apartamento. E a suspeita, Roselaine Cristina de Brito, de 35 anos de idade, que logo depois do crime se entregou espontaneamente na delegacia de Prazeres. A motivação está sendo investigada pela polícia. O corpo de Wellington Salomão foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O estudante Daverson Santos da Silva, de 27 anos de idade, foi assassinado a bala na rua Maria Cecília, esquina com a rua Maria Bethânia, em Cruz de Rebouças, Igaraçu, por elementos em um carro Ford Ka de placa não fornecida, e a motivação do crime também é ignorada. O corpo de Daverson Santos da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento procedido por peritos do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os tiras da Força Tarefa do DHPP. Um jovem com cerca de 25 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi assassinado a pauladas na Vila da Jaqueira, em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, crime de autoria e motivos desconhecidos. José Giovanni da Silva, de 26 anos de idade, um ex-presidiário, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, na Avenida Maria Amélia de Melo, em Bezerros, crime de autoria e motivos não informados. Iranildo João da Silva, de 39 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Sebastião Chaves ou rua João Cardoso da Fonte, em Sirinhaém, crime praticado por 3 homens desconhecidos. José Wellington Rodrigues Costa foi assassinado na Avenida Barreto de Menezes, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, mais precisamente no interior do Bar da Índia. A autoria e os motivos do crime não foram informados à polícia. Marcos Allen Leite Guimarães, um rapaz de 33 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo na residência dele, no sítio Tapuio, em Águas Belas. 3 homens invadiram a casa, meteram bala, mataram ele, por pouco não acertaram também uma filhinha dele de 7 anos de idade. A vítima, adolescente, a criança foi ferida e foi socorrida no hospital local, e a polícia segue investigando o caso. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto com tiros de pistola, carbonizado, parte do corpo carbonizado, dentro de um carro Fiat Uno branco de placa MUL 1987, veículo de Alagoas. O crime aconteceu no sítio Azevém, no bairro Cidade Alta, em Caruaru, bem pertinho do Hospital Regional do Agreste. A polícia continua investigando o caso. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O Wellington Lúcio dos Santos, de 42 anos de idade, foi encontrado morto, amarrado e com parte do corpo carbonizado no sítio Pilões, zona rural de Itaíba. A polícia continua investigando o caso, pelo menos até agora, nenhuma informação sobre a autoria e a motivação do crime. José Josivan dos Santos, de 32 anos de idade, foi assassinado com golpes de faca peixeira na localidade Morada Nova, em Xangrande. Crime praticado por 2 elementos, um deles foi identificado como sendo Danilo. José Josivan dos Santos ainda chegou a ser levado para o hospital local, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal.
Cláudio Santana da Silva, jovem com 23 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua do Zinco ou Rua da Torre, no distrito Campos Frios, em Chechel, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos. Gerdivane Santos de Oliveira Filho, um homem com 38 anos de idade, profissão não informada, foi assassinado a bala na estrada de acesso ao sítio Campo Novo de Baixo, em Caruaru, no agreste do estado. O que se sabe é que o crime foi praticado por dois homens que fugiram numa motocicleta. O ex-presidiário Francisco Robson Valdevino Santos, com 22 anos de idade, este foi assassinado com disparos de arma de fogo na primeira Travessa Santana, no Alto da Boa Vista, em Araripina. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Marivaldo Cristiano da Silva, um rapaz com 32 anos de idade, este foi assassinado com tiro de espingarda na cabeça no bar do Naldo, localizado na Rua Zacarias Pascoal, no bairro Gamileira, em Bezerros. Elementos em um carro Corsa escuro de placa não fornecida cometeram o crime, cujos motivos são ignorados. Josivaldo Fernandes dos Santos Araújo, com 24 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na residência dele, no sítio Pé de Serra, zona rural de Itacaimbó, num crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo de Josivaldo Fernandes dos Santos Araújo, que era conhecido por Chico, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. João Batista de Souza, de 31 anos de idade, foi assassinado a bala na própria residência, na Rua Cláudio Bezerra Leite, que é a Rua da Barragem, que fica em Itapetim. Um só elemento cometeu o crime e os motivos são ignorados. O vigilante Davi Marques da Silva, com 33 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira durante uma bebedeira. Estava ele, a esposa e uma amiga da esposa, todos três bebendo, na Rua Professora Maria Fernandes, em Sanharó, quando de repente chegou o companheiro da colega deles lá que estava bebendo, o companheiro dela, o Roberto de Oliveira Silva, chegou virado na besta fera. Esse cara, inclusive, é funcionário público municipal. Ele chegou e meteu a faca covardemente, matando o vigilante Davi Marques da Silva, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E o suspeito, Roberto de Oliveira Silva, funcionário público municipal, está foragido. Jovem morre esfaqueado na Feira Livre de Jaboatão dos Guararapes. Jovem assassinado a bala no bairro da Guabiraba. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentista, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente Lupércio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Polícia investiga as circunstâncias do acidente em Paulista que vitimou cantora de brega. A notícia é com o repórter Emerson Pereira. O acidente foi no trecho da PE 22 após a subestação da CELP, no sentido Maria Farinha. O motorista da Kombi perdeu o controle, o veículo capotou e acabou atingindo 2 postes de energia. 4 pessoas se feriram, eram passageiras. 3 foram socorridas pelo SAMU e a outra, que estava na parte da frente, ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.
Essa foi levada inconsciente para o Hospital da Restauração. Outra vítima, em estado mais grave, foi socorrida às pressas para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, mas acabou morrendo. Ela foi identificada como Jamile Magalhães, de 18 anos. Jamile era cantora de brega, uma das vocalistas da banda A Dupla, que estava sendo lançada agora no mercado. Quando chegar a noite, bate a saudade, pega o celular e vê a mensagem, tento controlar. Nas redes sociais, fãs e colegas de profissão da cantora lamentaram a tragédia. Nós conversamos com a testemunha, que não quis se identificar, e contou o que viu quando chegou ao local. Comentário pessoal, quando eu cheguei, ela já estava virada, disseram que foi velocidade. O cara capotou o carro, inclusive tinha até uma vítima que perdeu uma cefálica e os outros saíram desacordados. Tinha uma pessoa que teve um que estava acordado, falou que o cara foi em alta velocidade, ele sempre ia continuando dizendo assim, ele estava correndo muito. Em nota, a Polícia Civil informou que após o acidente, o motorista da Kombi deixou o local sem prestar socorro às vítimas e que a 8ª Delegacia Seccional já instaurou um inquérito para investigar o caso. Quem mora ou trabalha próximo à PE 22 reclama da falta de sinalização e de fiscalização na via, o que contribui para que alguns motoristas acabem desrespeitando as regras de trânsito e sigam em alta velocidade. A população diz que é comum acontecer acidente por aqui. A vendedora Edna Farias conta que já presenciou algumas ocorrências assim. Sexta-feira teve um acidente muito feio, tinha muito boi na pista, cavalo, então vinha uma moça de moto, ela saiu derrapando e o cavalo em cima, foi horrível. Já teve acidente aqui do carro capotar e chegar quase perto da nossa loja. Acidente aqui demais. Emerson Pereira, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Também houve um outro capotamento com vítima fatal em Paulista. Isso aconteceu na BR-101 Norte, em Paratibe, sentido Abreu Lima. Um Fiat Duplo prata de placa PN 8844, desgovernado, capotou e o condutor do veículo morreu no local. Francisco José Gomes de Arruda tinha 37 anos de idade, morava na rua 158, no bairro do Caetés 1, em Abreu Lima. 4 pessoas ficaram feridas e foram socorridas. O corpo de Francisco José Gomes de Arruda foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por uma equipe do Instituto de Criminalística sob comando do perito Severino Arruda. Diego Manuel Tavares dos Santos, jovem com 23 anos de idade, residente na Avenida Santa Maria, em Bom Conselho, foi assassinado a bala na Rua da Lama, lá em Bom Conselho, por elementos desconhecidos. Aconteceu após uma briga numa festa. Depois que o Diego Manuel Tavares se envolveu nessa confusão, foi sair para ir para casa e no meio do caminho ele acabou sendo assassinado, morto com disparos de arma de fogo. Ainda um amigo dele ficou ferido, Júlio César da Rocha Santos, de 24 anos, que foi socorrido no hospital local. José Armando de Jesus Celestino, jovem com 20 anos de idade, foi assassinado a facadas em um espetinho na rua Coronel Tejó, que fica no distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte. E o suspeito do crime, Carlos Roberto Barbosa Soares, foi preso em flagrante. Marginais tomaram de assalto um carro de um casal na BR-408 em Guadalajara Paudalho e foram perseguidos. A polícia militar foi acionada, houve perseguição e durante a fuga os criminosos perderam o controle do veículo e bateram em várias pessoas que estavam em um bar, Bar do Juca, em Itatinga. O saldo foi de uma pessoa morta e 2 outras feridas. Quem morreu foi Daniel Gilson da Silva, que tinha 28 anos de idade e morava na Agrovila, lá em Itatinga. Os feridos foram identificados como Marcílio Wesley Salles Monte da Silva, de 22 anos, e Salatiel José Tavares, de 35 anos. Um dos suspeitos foi preso em flagrante, Emerson Batista de Lima, que mora em São Lourenço da Mata. Ele tem 29 anos de idade. Um outro suspeito, identificado apenas como Tiago, que é de Camaragibe, está sendo procurado pela polícia. Ele fugiu, mas está sendo procurado pela polícia. Estão sintonizados com a gente aqui na Jornal João da Bolsa, Jorge do Gás, Luiz Carlos Popular Tatu, e no condomínio Ana Sol, em Pau Amarelo, Valfrido e a mãe dele, Dona Bia. Barbosa é o decão da farmácia, está lá em Gravatá, sintonizado também aqui na Jornal. Laiana da Esmalta
Pizzaria no Jangue Paulista. No Porto da Madeira estão lá Walter, a esposa Jaciara e o filho Caio, e os vizinhos Adeilton da CDTU, a esposa Rose, o filho Adria e também Dona Ditosa. No Mercado Público em Jardim Paulista Baixo, toda a turma ligada com a gente, inclusive Birabar, Pedro Bala, Carlos Fofão, Valdecir da Prefeitura, Sargentos, Natalício, Silvestre Pinto e também o comissário Chico de Satanás. E na Ceasa está toda a turma sintonizada no jornal, inclusive o presidente Gustavo Melo e os diretores Rafael Suassuna, doutora Patrícia e Paulo de Tassi, e também o segurança Eziel, seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual, lá em Igaraçu, Fábio Gondim, a esposa Vera Borba em Casa Amarela, e Cleonice com os funcionários dela no restaurante Pajaraca, no Sítio dos Pintos, todos ligados com a gente aqui na Jornal. Um jovem morreu eletrocutado quando consertava uma bomba d'água. Ele inclusive caiu em um poço na cidade de Panelas. José Ribeiro da Silva tinha 25 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um sargento da Polícia Militar do 9º Batalhão reagiu a um assalto. Ele dirigia o carro dele, foi abordado por marginais, reagiu, acabou sendo baleado na perna. E um suspeito também foi baleado e foi preso justamente no momento em que estava sendo socorrido. Na comunidade Salinas, em Areias, os policiais militares do 12º Batalhão prenderam 3 suspeitos que estavam com um revólver 38, 31 pedras de crack, 26 papelotes de maconha e também dinheiro, R$95. Os 3 e a droga foram encaminhados ao DHPP. Um ônibus da empresa Borborema, que fazia a linha Tancredo Neves Macaxeira, foi assaltado na Avenida Recife, no bairro do Jardim São Paulo, pertinho do Hospital da Mulher, por um só elemento armado com a faca peixeira. Roubou dinheiro do motorista e também dinheiro da renda do carro. A Polícia Militar prendeu uma jovem de 20 anos na rua Porto Estrela, no bairro do Jardim São Paulo. Com ela foram apreendidos dinheiro, crack, maconha, 2 balanças de precisão. Ela e a droga foram encaminhados à central de plantões da capital. E agora os aniversariantes de hoje: Nalva, ex-aluna da Escola Clotilde de Oliveira. Nalva aniversariou ontem e a rapaziada amiga dela, também ex-aluna da Escola Clotilde de Oliveira, estão preparando aí uma festinha para ela. Agora também estão aniversariando hoje as amigas Caroline, Isabela e Monique. Elas residem na rua Araçatuba, no bairro de Picepe. Juliana de Lima, completando hoje 34 anos, mora na rua Elias Gomes, na comunidade Areia no Pina. Ela é filha de Dona Né e é amiga de Múcio, Jaqueline, Nado e também Carminha. Agora os aniversariantes da MERB PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, os majores Israel Francisco da Silva e Irineu Evaristo de Souza, o tenente Walter Barbosa de Souza e o sargento Edivaldo de Assis, além do funcionário Ayrton Lucas Gabriel Feijó. Helena Ferreira de Souza, de 42 anos de idade, residente na rua Nilson Monteiro da Silva, na Vila Pitanga, em Igaraçu. Ela foi alvejada por disparo de arma de fogo, tiro de espingarda 12 na residência, e o suspeito, o ex-companheiro dela, Luiz Alves de Melo Neto. Ele estava encapuzado, mas mesmo assim foi reconhecido pela vítima. Helena foi atingida no pescoço e socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Maria Amanda da Silva, de 25 anos de idade, sofreu um atentado à bala na residência dela, na rua Maria José Ferreira dos Santos, em São Joaquim do Monte. Também o ex-companheiro dela, Alexandre César Souza Floriano, de 33 anos de idade, conhecido como Alexandre de Zezé. Ele está foragido. Por pouco ele não acertou com a bala a ex-companheira dele e também uma filhinha dela de 3 anos. O caso foi registrado na delegacia local. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem morre esfaqueado na Feira Livre de Jaboatão dos Guararapes. Flávio Santos Silva, com 23 anos de idade, foi esfaqueado na Feira Livre no centro de Jaboatão dos Guararapes pelo elemento Juarez Ribeiro Gonçalves, que em seguida foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Flávio Santos Silva, o jovem de 23 anos, foi socorrido no Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E atenção! Jovem assassinado a bala no bairro da Guabiraba.
Diogo Leonardo de Santana, com 24 anos de idade, residente na rua Santa Bárbara, em Passarinho, no Recife. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo à margem da BR-100 Norte, no bairro da Guabiraba, zona norte do Recife. Crime praticado por 2 homens desconhecidos. Diogo Leonardo de Santana, segundo informações, ele e a companheira dele, viciados em drogas, foram para aquele local justamente para consumir o entorpecente, quando de repente 2 elementos apareceram e meteram balas, ceifando a vida do jovem Diogo Leonardo de Santana, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.